Às vezes é importante você fazer calar os pensamentos negativos e as vozes que podem de alguma forma tentar influenciar a sua fé de forma negativa. Foi isso que Eliseu fez com alguns daqueles que eram filhos dos profetas e que tentavam de alguma forma contaminar a fé que havia em Eliseu. A Bíblia fala aqui em 2 Reis, capítulo 1, e a gente vê aqui no capítulo 2 também, como Eliseu agiu de forma inteligente e confiando e agindo diante de Deus de uma forma que pudesse realmente agradar a Deus. Como eu falo sempre, você não pode evitar os pensamentos negativos e até mesmo que pessoas tragam palavras negativas, mas você tem todo o poder de reagir da forma correta. E Eliseu fez isso. Quando você lê aqui no versículo 3, no versículo 5 também, quando ele diz bem assim: também eu sei, calai-vos. Porque os filhos dos profetas chegavam e diziam assim: olha, Deus vai tomar Eliseu, hein? Olha, você vai perder o teu senhor. Quer dizer, você vai ficar desamparado. E Eliseu tomava aquela palavra e logo repreendia, se posicionava. Eu sei, então tá bom, eu sei. Calai-vos. E ele se manteve seguro na sua fé, seguro naquilo que ele queria, que era tomar a porção dobrada do espírito de Elias. Ele tinha um propósito, ele tinha dentro dele esse desejo. E é isso que eu quero que você entenda. Tem um propósito com Deus, sabe? Tem uma fé bem definida. Não deixe nada nem ninguém contaminar a sua fé. Inclusive o início do capítulo do livro, na verdade, fala sobre esse rei, né, Acasias, que adoece e ao invés de consultar a Deus, foi consultar a outros deuses. E o profeta Elias deixa claro para ele: olha, você vai morrer por causa disso, no versículo 3, né, do capítulo 1. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dizes: porventura não há Deus em Israel, para ir consultar a Baal-zebude, Deus de Ecrom? Quer dizer, desprezou a Deus. Não despreze a Deus. Você desprezou, por isso você vai morrer. Por isso que a consequência vai ser essa: você vai perder tudo. Você vai perder a sua vida. Porque se você tivesse consultado a Deus, poderia até ter tido vida. E é essa fé bem definida que você, eu, nós temos que ter. E aí, seguindo o texto, é muito legal esse texto de 2 Reis, ele traz ensinamentos valiosíssimos. No versículo 9 do capítulo 2 fala, né, o que Eliseu pediu para Elias: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E Eliseu disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito em mim. Quer dizer, Eliseu sabia que se ele tivesse o dobro, né, do que havia acontecido através de Elias, Deus iria usá-lo de forma extraordinária. E é o que a gente vê que começa a acontecer muito em breve. Nós vamos ler isso nos próximos capítulos. E a gente vê aqui, olha só que interessante, né, que logo quando Eliseu é tomado, a Bíblia fala que Elias foi tomado, melhor dizendo, Eliseu tomou a capa dele e fez uma pergunta aqui no versículo 14. Diz bem assim, ó: onde está o Senhor, Deus de Elias? Sabe, quando você tem uma fé bem definida, como Eliseu tinha, e essa reação, né, diante até dos filhos dos profetas, de não aceitar, né, que eles contaminassem a sua fé, no momento em que ele estava sozinho, ele fez uma prova. E é nesses momentos que você às vezes fica sozinho, não tem ninguém por você, ninguém acredita em você, é que Deus espera que haja em você essa reação, que você tenha coragem para fazer prova com Deus e você volte para Ele e diga: Senhor, onde está o Senhor? Tem coisas na nossa vida que a gente pode esperar, aguardar, que Deus nos responda, que Deus nos atenda, mas há situações que a gente tem sim que se voltar para Deus e cobrar que Ele se manifeste. Ali Deus abre as águas do Jordão e os outros filhos dos profetas que estavam vendo Eliseu já não tentaram contaminar a sua fé, né? Até, vamos procurar o corpo de Elias e tal, e ele falou: não precisa, porque ele já sabia que Elias estava com o Senhor. E às vezes insistiram e não acharam o corpo de Elias e por isso seguiram em frente. E antes do capítulo terminar, fala de como Eliseu fez com que a terra de Jericó pudesse ter águas saudáveis por meio do sal, né? Fez um propósito totalmente
contrário ao natural, porque você vai jogar sal na água. A tendência seria a água ficar salgada e não saudável. Mas a fé é isso. A fé proporciona essa loucura, podemos dizer assim, da fé, capaz de promover resultados extraordinários. E logo depois acontece uma situação onde meninos zombam dele, né? E ele amaldiçoa aqueles meninos e 42 daqueles meninos foram mortos. A Bíblia não fala a idade deles, se eram jovens, se eram crianças ou se eram mais velhos, só cita como meninos. Mas você veja que, assim como não há idade para que a pessoa seja atingida pelo mal, e também não há idade para a pessoa zombar, né, às vezes de Deus, das coisas de Deus, e se perder por conta disso. Infelizmente, o mal muitas das vezes ele entra na vida de alguém muito jovem, sem a pessoa perceber, e se deixando levar pela sua carne, pela sua vaidade, pelo seu ódio. E aqueles meninos perderam até a própria vida, né? No capítulo 3, a Bíblia fala aqui que Eliseu ele salva, né, 3 reis através de uma direção que ele dá. E é muito legal no versículo 17, e eu quero ressaltar esse versículo, eu quero ler com vocês, que diz bem assim: porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós, o vosso gado e os vossos animais. Quer dizer, não tem chuva, não tem vento, mas você vai ver esse vale se encher de água. E foi o que aconteceu. Mesmo sem sinais lógicos, né? Chuva ou vento para poder trazer água. Ali aquele vale se encheu. A Bíblia fala que veio uma água de um lugar, ele havia pedido para cavar, né, covas para que enchesse aquele vale, e foi o que aconteceu. É isso que você tem que entender. Deus não precisa do natural. Se Ele quiser abençoar você, Ele vai abençoar. E nada nem ninguém vai impedir. Não importa o que você esteja vendo ou sentindo. Basta apenas você crer e depender de Deus. E para terminar, a partir do capítulo 4, começa a falar sobre sinais poderosos que Eliseu fez, né? Ele aumentou o azeite da viúva que estava quase perdendo os filhos para os credores, né? Pede as vasilhas vazias, não poucas. O azeite só parou quando a vasilha parou. Aí depois ele dá para a sunamita um filho, ela que era uma mulher e tinha o seu marido já idoso, e esse menino nasce, mas depois morre, e ele faz com que esse menino ressuscite. Aí a Bíblia fala da morte na panela, porque servos haviam pego ali ervas que eram nocivas à saúde, fizeram cozido, e muitas pessoas iam morrer. Ele pega uma farinha, lança naquela panela, tira a morte da panela, e depois consegue satisfazer e fazer sobrar 20 pães para alimentar 100 homens. Quer dizer, o milagre da multiplicação. Esse capítulo 4 só mostra sinais poderosos que vieram acontecer através de Eliseu, porque lembra lá atrás como ele sacrificou e falou, né, e teve a sua fé bem segura quando os filhos dos profetas tentaram contaminar ele. Ele falou: calai-vos, e não deixou aquela voz do inferno contaminar a fé dele. Ele não teria feito nada disso se ele deixasse com que aquele sentimento ou aqueles pensamentos, né, contrários o afastassem de Elias, ou ele ficasse desanimado, seja o que for o pensamento que viesse. Mas ele se manteve firme. Se mantenha firme, mande calar a voz e os pensamentos do inferno e siga o que está escrito na palavra de Deus. Se essa mensagem te ajudou, curta, comente, compartilhe, mande para outras pessoas, tá bom? Que Deus ilumine a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.